Bem-vindo, seja bem-vinda à live da palavra, onde a palavra de Deus é exposta, onde as escrituras são lidas, né, e aplicadas à nossa vida. Glória a Deus. Quem não me conhece, eu me chamo Jéssica e falo aqui do Icaraí, zona litorânea de Caucaia. E Caucaia é a região metropolitana de Fortaleza, né, que é a capital do Ceará. É um local bem agradável, né? Hoje choveu, então nós estamos aí com um clima bem agradável, muita chuva, graças a Deus, né? E que essa chuva vá pro sertão também. A nossa oração é que essa chuva também chegue no sertão, né? Para que os agricultores, mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo, possam semear, cultivar e ter o seu alimento, o seu pão de cada dia. Amém? Então hoje, né, nós vamos estar finalizando a leitura, nós vamos finalizar a leitura do 1 João, capítulo 5, né? E eu quero já agradecer, nós temos aqui o Brazos Extreme entrando na nossa live, né? E já tem a live do Brazos Extreme às 8 horas, né? E hoje nós vamos ler a palavra no capítulo 5 para finalizar João. Então, por que essa live, né? Por que a live da palavra? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que a espada de dois gumes, né? A palavra de Deus, ela direciona a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos instrui, né? A palavra de Deus é como fala no Salmo 119, 105, eu estou sempre repetindo, eu amo esse versículo, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, por isso que nós fazemos a live da palavra. Então, vai ser uma bênção, nós vamos finalizar hoje 1 João, capítulo 5, vamos finalizar nesse link aqui das perguntas, né? Bem aqui, nessa interrogaçãozinha, você pode fazer perguntas, né? Você que acompanhou essa série. Temos aqui a Camila, né? Que acompanhou toda essa exposição de 1 João. Nós tivemos aqui com o Alex, nós tivemos aqui Pastor Roberto, né? E tivemos aqui tantos homens de Deus e pessoas de Deus nesse momento para que nós possamos aprender mais e mais da palavra. Então você que está aqui, está chegando, nós vamos finalizar 1 João, vamos ler e finalizar 1 João. Nós já estamos no último capítulo, capítulo 5, é de Elande, seja bem-vinda, Adriana, seja bem-vinda, né? Então, eu estava falando aqui que nós vamos expor esse capítulo e vamos ver o que o Senhor tem a nos ensinar. E hoje nós vamos abrir para perguntas. Então, tem uma interrogaçãozinha aí da pergunta. Você pode estar me enviando a sua pergunta, tá bom? E interaja comigo para que nós juntos possamos fazer essa live. Outra coisa, tem um triângulozinho aí, tipo um avião. Envia para 5 pessoas. Profético número 5, viu? 5 perseguem 100 e 100 perseguem 10 mil. Depois você medita nisso, procura qual é o versículo da Bíblia que fala isso. 5 perseguem 100 e 100 perseguem 10 mil. Então, envia aí para 5 pessoas. Amém? Glória a Deus, porque você fazendo isso vai fazer toda a diferença aqui na nossa live. Vamos lá, gente. Vamos expor a palavra, mas antes de expor, hoje eu quero orar. Amém? Então, eu queria que você fechasse comigo os seus olhos e nós juntos vamos orar. Para que não as minhas palavras, mas que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, possa nos dirigir nessa tarde, nessa viração do dia, né? Eu acredito que a viração do dia é um momento propício para nós ouvirmos o Senhor. Porque a palavra de Deus fala que lá no Éden, lá no jardim, onde a comunhão era plena, onde o ser humano tinha acesso total a Deus, na viração do dia, o Senhor ia ao encontro da humanidade. Então, eu quero te convidar a fechar os teus olhos
e nós vamos falar com Deus, porque por meio de Jesus nós temos livre acesso ao Pai, pelo novo e vivo caminho. Aleluia? Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar. Nessa tarde eu quero orar por todos aqueles que estão aqui comigo. Eu quero orar, Senhor, e te pedir a tua orientação, Senhor, nessa tarde, para que não seja eu a falar, mas que seja o teu Espírito Santo a trazer a revelação da Escritura ao nosso coração. Em nome de Jesus, e que à medida que nós possamos expor a tua palavra, o Senhor possa estar trabalhando em nosso coração e na nossa mente, a fim de destruir fortalezas da nossa mente que muitas vezes tem nos impedido de prosseguir, a fim de reestruturar aquilo que precisa ser reestruturado, corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Em nome de Jesus, Senhor, vem e cumpre em nós o teu querer, porque tudo é por ti, por meio de ti. É que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, nós vamos ler e depois a gente vai fazer as aplicações, certo? A gente vai lendo e vai conversando sobre cada trecho, tá bom? Esse capítulo, gente, ele tem 6 divisões, certo? Então, do primeiro ao terceiro versículo, depois vem o quarto versículo, do sexto ao 12º, depois o 13º versículo, do 14, 14º até o 17, né? Meu Deus, perdi aqui o fio da meada. E do 18 até o 21º, tá bom? Então, vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama aquele que é nascido de Deus. Então, aqui na primeira parte, a gente pode fazer a seguinte reflexão: quem é meu irmão? Quem é o meu irmão? Né? Então, a quem eu devo amar? Quem é meu irmão? Na verdade, quem é meu irmão? É aquele que é nascido de Deus, né? Então, a Bíblia fala que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Então, Deus, ele nos dá poder e nos dá estrutura para amar o nosso irmão. E quem é o nosso irmão? É aquele que é nascido de Deus, né? Por maiores os defeitos que ele tenha, por maiores que sejam as suas falhas, se ele é nascido de Deus, ele é seu irmão. E se ele é seu irmão, ele é alvo do amor, do seu amor e do amor de Deus. Aí vem a reflexão que a gente vem fazendo, né? Como que eu vou conseguir amar? Porque Jesus nos amou primeiro, porque Deus nos amou primeiro. Amém? Por isso que a gente consegue amar ao nosso irmão incondicionalmente, né? A gente entende que isso é um processo onde a gente deixa que o Espírito Santo, né, possa reinar dentro do nosso coração, à medida que a gente renuncia a si mesmo, para que ele reine em nós, para que ele tome o primeiro lugar, para que ele tome o trono. Assim a gente vai conseguir amar o nosso irmão. Amém? Olha o que ele vai falar no versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. A pergunta é: o que é o amor de Deus? O que é amar a Deus? O que é o amor de Deus? Como que eu posso amar a Deus? Como que eu posso expressar o meu amor por Deus? A Bíblia diz: quando a gente cumpre os mandamentos dele. E a Bíblia declara que os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Sabe? A Bíblia declara que vinde a mim, né? Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesse tempo, né? E eu me enquadro nisso e eu me coloco nisso, né? Muitas vezes o nosso coração quer ficar ansioso. Muitas vezes a gente fica preocupado com o dia de amanhã, né? A gente
olha para as circunstâncias e o corpo quer desfalecer, né? O corpo quer cansar, mas a palavra declara que os mandamentos do Senhor, eles não são penosos. O trabalho que o Senhor está fazendo e nos convida para essa missão de fazer, que é amar as pessoas, não é penoso. E se está penoso, se está trabalhoso, ele nos convida a ele. Por quê? Porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então ele vai nos ensinar a amar as pessoas. Ele vai nos ensinar a viver essa vida de maneira mais tranquila, mais leve. Isso é processual, certo? Mas ele é quem nos habilita e quem nos capacita para que isso ocorra. Eu quero aqui deixar o meu abraço aqui para Karina Chiarelli, para o Davi Costa, que está entrando agora, certo? Vocês são muito preciosos para o Senhor. Amo a vida de vocês, estou com saudade, viu? Um abraço pro Pedro, viu, Karina? Um abraço pro Pedro, abraço para você, Davi, também. Deus abençoe. Nós estamos aqui meditando em 1 João, capítulo 5, versículos. Já lemos o 1, 2 e o 3. E agora nós vamos ler o 4 e o 5. Diz assim, ó. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oh, glória! Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Que preciosidade nesses dois versículos. Aqui está a fundamentação da vida do cristão. A fé, que é o firme fundamento. É o firme fundamento, conforme Hebreus fala. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se viram. Não se veem, né? Então, a fé, portanto, é a ferramenta basilar para que nós possamos vencer o mundo. E o que é o mundo? Quando a gente volta um pouquinho aqui, em 1 João 2,15, 1 João 2,15, diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí quando a gente pensa em o que é esse mundo, o mundo do grego, no grego aqui, nessa aplicação aqui, quer dizer o cosmos, é o sistema organizado e dirigido por Satanás, caracterizado por rejeitar a Deus e opor-se a Deus. Então, embora Deus ame a gente não pode amar o mundo e nem aquilo que está dentro do sistema do mundo, do governo de Satanás, né? Porque isso é muito sério. É um mandamento de Deus. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a gente precisa o quê? Então, vencer o mundo. Não se enquadrar e não se conformar e não tomar a forma do mundo. O cristão, ele não foi chamado para tomar a forma do mundo. O cristão, ele foi chamado para fazer a diferença. O cristão, ele foi chamado para ser inconformado com o mundo, né? Para ter a sua mente renovada, para as pessoas olharem e verem Cristo em nós, verem que nós vencemos o mundo por meio da nossa fé, que nós vencemos o sistema do mundo, que o mundo ele não nos governa, mas que sim o Espírito de Deus é quem nos governa e nos dirige. O mundo e sua estrutura de ansiedade, o mundo e sua estrutura de pecado, o mundo e sua estrutura de acusação, o mundo e toda a sua estrutura maligna não há de governar o meu pensamento, o seu pensamento, as minhas atitudes, nem as suas atitudes, muito pelo contrário. Nós temos que vencer o mundo. E como que nós vencemos o mundo? Nós vencemos o mundo pela fé
em Cristo Jesus. E se nós temos fé em Cristo Jesus, e se nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e nós entregamos, portanto, o governo da nossa vida a Jesus, por meio da fé, e somos governados por Ele, nós vencemos o mundo. E não o mundo nos vence. Nós vencemos as circunstâncias e não somos devorados pelas circunstâncias. Nós vamos andar altaneiros e não cabisbaixos. Nós vamos andar tranquilos e não ansiosos. Aleluia! Essa palavra é para mim também. Então, queridos, aqui tem uma ferramenta importante de Deus para a nossa vida. Como que nós podemos vencer aquilo que está posto? Nós vencemos aquilo que está posto no mundo. E o mundo pela nossa fé em Cristo Jesus. A nossa fé de que Ele é o Deus soberano. A nossa fé de que Ele está no controle de todas as coisas. A nossa fé de que Ele pode todas as coisas. Então, esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Guarde isso. Registre isso, bote esse versículo bem grande assim na sua geladeira, no seu quarto, não é? Claro que a gente não pode pegar um versículo e fazer dele, né, sem contexto. Muito pelo contrário, o contexto de João aqui, ele está inundado de amor, ele está inundado de esperança, está inundado de motivação para que nós possamos estar cada vez mais aliançados, juntos, jungidos, unidos, caminhando lado a lado com o Senhor, colocando Ele como guia das nossas vidas por meio da nossa fé. É assim que nós vamos vencer aquilo que está posto. É assim que nós vamos vencer as nossas guerras, as nossas lutas, né? Com oração, com fé, entendendo a palavra e aplicando a verdade da palavra ao nosso coração. Gente, a palavra liberta. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela nos guia. A palavra de Deus, ela nos orienta. E ela nos alimenta. E conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. Muitas vezes nós estamos aprisionados porque nós não estamos priorizando meditar na palavra. E não estamos priorizando o nosso tempo devocional com o Senhor. Então a minha motivação aqui na live da palavra tem sido para que eu e você, nós juntos, possamos estar meditando nessa palavra. Porque uma palavra liberada de Deus, ela transforma toda a nossa vida. Uma palavra, basta uma palavra do Senhor. Basta um entendimento muitas vezes para mudar o quadro, para mudar a perspectiva, para mudar a visão. Então nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra. Sabe por quê? Porque nós só temos um dia na nossa vida. E o nosso dia é hoje. Hoje. Então se hoje o Senhor falar ao seu coração, não endureça o seu coração. Esteja sensível a Ele. Esteja sensível àquilo que Ele está fazendo. E como é que nós vamos poder fazer isso? Pela fé. Por meio da fé. É crendo ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não tem outra forma. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, né? Então a gente precisa entender isso. Eu quero deixar meu abraço também aqui. Pastora Sirlene entrou aqui, está aqui com a gente. Lá da Gileade do Limoeiro. Nós temos também aqui o Hélio Bruno, da Gileade do Vila Manuel Sátiro. Olha aí, Bruno, eu tô decorando, viu? Um abraço para toda a sua família. O Davi também é de Elândia. A Sâmia, deixa eu ver mais aqui. Pastor Júnior. Glória a Deus, da Gileade do São João do Tauape. É isso, pastor? Pastor, se eu errar, o senhor me perdoa, me corrija aí, viu? E eu quero agradecer a presença de vocês aqui. E vocês também podem estar comentando, tá bom? Estar agregando aqui. Então, nós estamos meditando em 1 João, capítulo 5. Nós estamos finalizando a leitura do livro de João. Nós estamos finalizando esse livro hoje, né? A gente meditou capítulo a capítulo. Nós degustamos mesmo dessa palavra, né? E
a gente vai agora para a terceira parte aqui do capítulo 5. Capítulo 5. É de Elângela, lá da Gileade Henrique Jorge, amém? Glória a Deus. A Nayana também entrou aqui, da Batista Ágape. Sejam bem-vindos, viu, gente? Então, nós estamos aqui meditando na palavra, queridos, porque a palavra, ela liberta, a palavra, ela restaura, a palavra, ela é orientação para as nossas vidas. Temos aqui também a Camila, que é ali da Gileade do Carlito, e está sempre aqui conosco. Um abraço, viu, Camila, para você, para o Cleito, toda a sua família, sua filha, princesa, tá bom? Então, vamos aqui. Autenticação das credenciais de Cristo. 1 João 5, do 6 ao 12. Nós estamos na terceira parte, já terminando o livro de João, e grandes coisas o Senhor já falou nessa tarde pra gente. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunhos: no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Porque não crê no testemunho que ele dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este. Olha como é que ele fecha essa parte. E o testemunho é este: que Deus nos deu o quê? A vida eterna, isso mesmo. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso é muito sério. Quando ele fala aqui, ó, no capítulo 5, versículo 6, e este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. Você já tinha parado para analisar esse versículo? Olha que interessante. Olha que interessante. Por meio da água e do sangue quer dizer que a água se refere ao quê? Ao início do ministério terreno de Cristo. O batismo nas águas, né? E o sangue se refere à sua vida aqui na terra, quanto à sua crucificação, quanto ao seu sangue que foi derramado na cruz por mim e por você, para pagar o meu e o seu pecado, para pagar a minha e a sua culpa, para levar sobre ele a minha e a sua enfermidade. Aleluia. Aleluia. Então ele provou seu Cristo por meio da água e por meio do sangue. Aleluia. Glória a Deus. E quem é que testifica sobre ele? O Pai. Olha aqui, ó. Presta atenção. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho. Três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Quem foi que desceu sobre ele quando ele estava sendo batizado em forma de pomba? Foi o Espírito Santo de Deus testificando. E houve-se um brado celestial: este é o meu Filho amado, em quem
me comprazo, em quem tenho prazer, né? Então, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Porém, aquele, né, que não dá crédito a Deus, faz ele mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, está morto em seus delitos e pecados. Sim, gente. Vamos analisar comigo. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, olha a profundidade disso. Para que ele queria dizer que ele era a vida? Ele estava dizendo para homens e mulheres que estavam mortos nos seus delitos e pecados, e que somente por meio dele poderiam adquirir vida e vida eterna. E quando Jesus fala que ele é a vida, ele não está falando numa perspectiva apenas terrena, ele está falando numa perspectiva eterna, de vida eterna, de vida após a morte terrena, né? Por quê? Porque o que é morte, gente? Existe uma perspectiva bíblica sobre a morte que diz que a morte é a separação espiritual de Deus, a separação espiritual e eterna de Deus. Então, quando Jesus vem para nos dar vida, ele vem nessa perspectiva de vencer a morte, vencer a separação eterna. Ele vem para ser o caminho que nos traz da morte para a vida. Aleluia! Você pode dizer um aleluia, um glória a Deus aí? Aleluia! Ele nos tira da morte. Ele nos tira da morte, dos nossos delitos e pecados, e nos leva para a vida e a vida eterna. E a vida é quem? Jesus Cristo. Nós precisamos crer que ele é a vida eterna. Versículo 13, né? Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, João, ele vem aqui para nos dar uma boa notícia. Ei, vocês têm a vida eterna. Vocês têm Jesus. Ele já pagou o preço. Basta que nós o reconheçamos e que nós o convidemos para que ele seja tudo em nós. Para que então nós possamos morrer para nós mesmos, para que possamos viver para ele. Para que ele possa viver em nós e que a vida dele seja maior em nós. Que a vida dele seja gerada dentro de nós. Amém? Isso é receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. É reconhecer que pelas nossas forças, pelos nossos méritos, pelas nossas filosofias, nada que nós fizermos vai nos dar garantia de uma vida eterna. Porque só ele foi aquele que pagou o preço e que nos garante a vida eterna. Jesus Cristo, ele é a vida eterna. Ele é a vida eterna. E se nós crermos nisso, nós temos a vida eterna. Nós vencemos o mundo, nós vencemos a morte, né? Porque quando Jesus morreu na cruz em nosso lugar, a Bíblia declara que ele tragou a morte. E ele diz: tragada foi a morte pela vitória de Cristo na cruz. E quando a gente crê nisso, a gente também vence junto com ele. Amém? Aleluia. E aí, isso gera em nós uma confiança. Isso gera em nós certezas. Isso gera em nós esperança. Olha aqui o que vai falar no quinto bloco aqui de 1 João, capítulo 5, versículo 14. Eu quero agradecer aqui a presença da Andréia, mulher de Deus, guerreira, né? Que eu amo muito. Da Lucy também, que entrou aqui. É aqui da Gileade de Caraí. André, lá da Gileade do Carlito Pamplona. Um abraço pra você e pra sua família. Guerreira de oração. Louvado seja Deus. Amém? Deus abençoe. Que nós possamos nos ver em breve. Vamos lá. E esta é a confiança que temos para com ele.
que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha aí, rapaz, o Marcos, agora ficou show, viu? Marcos, estudioso da palavra, homem de Deus, varão de guerra. Abraço pra Natália, viu, Marcos? Guerreiro aí que tá nos hospitais, trabalhando, enquanto nós estamos em casa, que Deus possa te cobrir, amém? Te abençoar, que nenhum mal chegue à sua tenda. Vamos lá, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe temos pedido, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecados para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então aqui a gente aprende, aqui é profundo, viu? Quando ele fala que existem pecados, né, não para a morte, ele está dizendo aqui no versículo 16 o seguinte: os cristãos podem pecar a ponto de receberem a morte física como juízo de Deus, mas que se a gente se arrepender, a gente tem a vida eterna. Eu não vou me aprofundar muito nesse tema, eu quero, na verdade, botar aqui pro primeiro versículo, ó. E esta é a confiança, 14, que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, eu quero te incentivar, olha aí, rapaz, que tá chegando, a Nath, Josineudo, sejam bem-vindos. Esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, se você tem duvidado de que o Senhor está lhe ouvindo, de que o Senhor talvez não está respondendo às tuas orações, saiba que Ele é soberano. Amém? Ore, Ele te ouve. E esta é a confiança que nós temos nele. Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele vai corresponder, né? Muitas vezes, gente, o que a gente está pedindo não corresponde com a vontade de Deus. Não corresponde com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E aí, talvez essa nossa oração não vá ser correspondida da forma que a gente quer. Então, a gente precisa buscar, na verdade, é que a nossa oração, ela esteja alinhada à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aí a gente lembra até daquela cena onde Jesus diz assim: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, né? Então ali, Jesus, ele tá orando com toda a sinceridade do seu coração, né? A gente pode expor o nosso coração para o Senhor. A gente pode expor as nossas vontades ao Senhor. Mas a gente precisa entender que elas não vão ser correspondidas segundo a nossa vontade. Elas vão ser correspondidas segundo a vontade de Deus. E olha que interessante, não precisa ter medo da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Talvez não na hora, talvez não no mesmo momento, talvez não da forma que a gente quer, mas com o passar do tempo, a gente vai percebendo que o melhor a ser feito e as coisas melhores que acontecem na nossa vida é quando a gente se entrega inteiramente à vontade de Deus. Amém? Porque quando nós estamos em Cristo, a gente vence o mundo pela nossa fé. A gente vence as adversidades pela nossa fé. E a gente se coloca inteiramente nas mãos dele.
e a paz dele vai sendo gerada dentro do nosso coração. Percebe? Isso é confiança. Eu oro, exatamente, André. Eu oro, mas no final da minha oração, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, assim, 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 assado. Mas seja feita a tua vontade. Então, quando a gente coloca isso nas mãos de Deus, a gente descansa o nosso coração. A gente descansa a nossa alma, né? Porque a gente já colocou nas mãos de Deus. E olha só, quando a gente coloca mesmo nas mãos de Deus, quando a gente menos espera, as coisas acontecem. Desde a mínima coisa, a mais bobinha coisa, a coisa mais maravilhosa, coisas mais impossível que você pudesse imaginar. Tenho certeza que você que está me ouvindo aqui tem muitos testemunhos para compartilhar. Fala aí se você tem algum testemunho para compartilhar de coisas que você pensou ser impossível. Se você até quiser entrar aqui na nossa live para testemunhar, você pode, né? Coisa que você pensou assim, poxa, vai ser impossível isso aí, mas você orou ao Senhor e descansou em Deus. Aí, ó, no instante aconteceu, no instante as coisas se enrolaram e no final deu tudo certo, né? Então, isso é intimidade. Isso é desenvolver relacionamento com Deus. Isto é a confiança que é gerada por meio da fé em Jesus. Amém? Vamos mais pra frente aqui. Paulinha tá aí, entrou agora, não é? Seja bem-vinda, Paulinha. Paulinha é líder de jovens ali na Gileade do Nova Metrópole. Amém? Seja bem-vinda, viu? Vamos lá. Vamos aqui para a última parte, ó. Depois a gente faz, de repente, um estudo específico sobre esta questão do pecado para a morte, pecado não para a morte, mas eu não quero me delongar. A gente pode até fazer uma live específica disso, pode até ser próxima semana, mas eu não vou me delongar nessa questão do pecado para a morte, pecado não para a morte. Depois a gente se aprofunda nessa parte, tá bom? O que eu quero destacar aqui é a orientação com relação às orações. As orações. Que a gente precisa ter confiança de que Deus está ouvindo as nossas orações. Nós não estamos falando pro acaso. Não é acaso, como dizem os filósofos, né? Não é por acaso. Existe um arquiteto. Existe um Deus soberano. Existe aquele que está no controle de todas as coisas. Não é acaso. E esta é a confiança que nós temos nele, por meio da fé. De que ele nos ouve. Amém? E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, é que ele nos ouve mesmo. Amém? Vamos pra frente. 18, 19, 20 e 21, pra gente finalizar esse estudo aí. Maria Cavalcante, seja bem-vinda, que é mãe do Isaac. É a mãe do Isaac que eu tô pensando que é. Se for, me deu ok. Tá bom? Seja bem-vindo. Aí o capelão Jairo, meu pai, entrando aqui na live. Seja bem-vindo também. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui finalizando 1 João, capítulo 5. Olha, eu tenho visto aqui o testemunho da Lucy. Cadê? Lucy falou aqui. Nesse momento era difícil para nós aqui em casa, mas o Senhor está providenciando, não é isso, Lucy? Você testemunhou ontem. E caso você se desespere, saiba que ele sempre vai suprir, não é? Como ele tem suprido, como ele tem cuidado. Agora eu me lembrei da bateria do Levi, né? O Levi é o filho da Lucy. E aí o Levi ama bateria, só vivia tocando nas panelas da Lucy. A Lucy mandava vídeo pra mim, olha aqui. E nessa quarentena, em meio a essa crise, Levi ganha uma bateria. Levi tem 2 anos de idade, meu povo. Mas é um baterista show de bola. E está sendo aí, em nome de Jesus, trabalhado para ser um baterista na casa do Senhor, amém? E aqui a Andrea também
declarando aqui um testemunho que a Lara, filha dela, engasgava muito quando era recém-nascida e ela orou ao Senhor e hoje a Lara é uma bênção. Tem 10 anos, uma menina esperta, saudável, não é, Andréia? E tantos testemunhos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Glória a Deus. Se você também quiser compartilhar seu testemunho, amém? Você pode compartilhar aqui. Pois é, gente. Então, quando a gente descansa no Senhor, quando a gente descansa em Deus, as coisas se resolvem. Às vezes não é no nosso tempo, não é rápido não, né? É no tempo de Deus. Olha, quanto mais preocupado você ficar, quanto mais ansioso você ficar, o negócio vai demorar mais. Porque Deus às vezes quer trabalhar no nosso coração. Aí descansa. Pronto, descansou, menina, as coisas no instante acontecem. É uma bênção, né? Então isso é um processo de Deus para as nossas vidas. A Valéria entrando aqui, seja bem-vinda, Valéria. Então, vamos finalizar esse livro tão importante, 5 capítulos, gente. Mas vocês que me acompanharam desde o princípio, o Paulo também tá aqui, olha aí. Bênção de Deus, já tem live, né, também, Paulo? Na Juventude de Leal José Walter. Já tem uma live com Isaac Cavalcante, top, professor de teologia. Qualquer dia ele vai estar aqui com a gente fazendo uma exposição, viu? Da palavra, que eu já me contactei com ele. Foi meu colega de seminário, Caléu. Paulo também é seminarista, certo? Então, gente, é isso. Que preciosidade é meditar na palavra do Senhor. Então, traga a memória aí, a sua memória agora, os milagres de Jesus. A Valéria ainda tá aqui, a Valéria? Cadê? Tá aqui, a Valéria, missionária. Veio pra cá, pra igreja, há um tempo atrás, não foi, Valéria? Se for você que eu estou pensando, eu penso que é a Valéria que era da Scanf. Me dê aí o feedback se for você. Tá bom? Se for, eu conto o testemunho. Glória a Deus. Enfim, gente, vamos aqui. Falta só 4 versículos pra gente finalizar esse livro. 1 João, capítulo 5. Capítulos... É ela, ó. Valéria estava aqui, missionária. Pense numa voz potente. Aí Deus foi, nessa mesma época, deu o esposo dela de presente para ela. Tempo depois eles se casaram. Coisa mais linda. Deus já abençoe, viu, minha amada? Receba um abraço aqui da nossa família. A Scanf aqui do Icaraí. Gente, a Scanf foi a escola de capacitação missionária de férias. Quem conhece a Gileade do Icaraí sabe que nós vivemos literalmente pela fé, né? Como muitas igrejas. E não diferente, no ano que foi a Scanf, a gente não tinha caixa para fazer a Scanf. Scanf é uma escola de capacitação missionária para 100 jovens. Imagina, a nossa igreja estava sequer construída, não é? A gente só tinha os pilares, 2013, olha aí. A gente só tinha pilares. A gente não tinha caixa para fazer. Então, todo dia era um milagre. E eu quero dizer que foi poderosa essa Scanf, não foi, Valéria? Deus, gente, de manhã, o Senhor providenciava o café da manhã do pessoal. Aconteceu, sabe aonde? A gente foi a igreja que foi a base dessa Scanf. Foram muitas pessoas evangelizadas, né? Muitos missionários. A gente ficou... essa não foi a do Icaraí que tu ficou aqui na base missionária, né? Mas a gente também já fez uma Scanf aqui, onde vieram muitos jovens e cada dia era um milagre. E quando a gente recebia missionários também, né? Quando a gente recebe missionários, sempre é milagre do Senhor. O Senhor providencia alimento, o Senhor providencia tudo. Menino, eu acho que teve uma vez que a gente recebeu uma equipe, a equipe ficou numa casa show de bola, tinha até piscina nessa casa. E Deus faz assim, viu? Deus faz um milagre mesmo, porque quando as coisas são da vontade dele, todas as coisas cooperam, todas. Ai, meu Deus. Atrás da igreja tem uma árvore linda, com um balançador poderoso, na lateral, na verdade. Na lateral da igreja, né? A gente fazia o almoço abençoado. Atrás da igreja agora, Valéria, tem umas casas lindíssimas, uma vista top. Um abraço.
Ó, 1 João 5:21. Ou 5:18 a 21. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Não, que nasceu de Deus, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Olha só, então aqui fecha, né? Fecha essa epístola, né? Aqui. 1 João. E fecha com tudo aquilo que ele vem falando ao longo desse livro. Que aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão no verdadeiro, aqueles que estão em Deus, não vivem na prática do pecado. Não tem uma vida de pecado. Não tem uma vida onde o pecado o domina. Porque a grande chave do Evangelho, uma das, né, é que nós fomos libertos dos nossos pecados. Mas não quer dizer que nós não vamos pecar. Quer dizer que o pecado não mais domina aquele que está em Cristo. Isso é muito importante. A carta de Paulo aos Gálatas, ela vai falar exatamente sobre isso. Ela é chamada de a carta da liberdade. Que nós estávamos aprisionados ao pecado de tal forma que não poderíamos dizer não ao pecado. Entende? Mas quando Jesus nos liberta e nos dá o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus habita em nós, tendo o Espírito Santo e estando no Espírito, estando em Deus, estando no verdadeiro, estando na verdade, a gente é liberto do aprisionamento do pecado. E a gente é capacitado a dizer não ao pecado. Porque uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Olha que interessante. Então, em Cristo nós podemos dizer não ao pecado. Claro que a gente erra, a gente falha, não é? Mas a gente não vive falhando. A gente peca, mas não vive pecando. Aquilo não faz parte da nossa vida. A gente repudia o pecado. Entende isso? Então, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus, Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, queridos, olha aqui o que Deus está falando para nós. O Senhor Jesus está voltando. Ele está voltando. Ele voltará. Ele está vindo. E ele tem nos dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Fica ligado, viu, meu povo? Porque se nós estamos em Deus, nós vamos ter entendimento para reconhecer Jesus, o verdadeiro Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E aí ele finaliza: guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. E ídolo é qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus dentro de nós. Será que você tem priorizado mais alguma coisa do que Deus? Mais alguma pessoa do que Deus? Mais alguma ideia do que Deus? Mais algum sentimento do que Deus? Então, o desafio de João para nós é estarmos
completamente no centro da vontade de Deus. Estarmos completamente cheios do Espírito Santo. Porque se assim estivermos, vamos fugir da idolatria, vamos estar capacitados para amar, vamos estar capacitados para vencer o mundo, vamos estar capacitados para vencer o maligno e vamos estar capacitados para perceber o verdadeiro Deus e a vida eterna. Oh, glória, né, gente? Aleluia. Eu fiquei muito feliz com a exposição dessa verdade, com a exposição dessa epístola, né? E vou orar a Deus para qual seja a próxima, né? Eu pensei, sinceramente, vou abrir meu coração para vocês, né? Assim, eu não quero que isso seja uma ferramenta. Vou procurar uma palavra aqui, mas é porque eu não quero que seja uma coisa banal. Eu quero que realmente eu levo esse tempo realmente por precioso. Porque eu realmente entendo e creio que a palavra de Deus, ela liberta, como tem me libertado, né? Como tem me feito vencer muitas guerras, como tem me feito vencer muitas batalhas. Batalhas na minha mente, batalhas no meu coração, batalhas no meu dia a dia, no meu cotidiano. E eu confesso para vocês, e abrindo meu coração aqui, né, que eu pensei até dar uma pausa, uma parada, porque é muita gente fazendo live. E eu não queria que fosse mais uma, não é? Então eu vou orar a Deus, né, para que eu possa continuar com essa porta, né? Cleide, seja bem-vinda, Cleide. Amém? Que eu continuar sendo bênção na vida de vocês, na vida das pessoas. Amém? Então eu tô aí no meu momento de reflexão, oração, e para que esse tempo seja um tempo realmente precioso, que seja um tempo realmente de expor a palavra. E tô fazendo, né, algumas experimentações com horários. A gente começou 8 horas, depois a gente passou para 20 horas, né? Depois a gente passou para 6h30, agora 5h30, com essa história da quarentena, não é? E eu vou orar, vou refletir, né? E aí a gente vai a cada semana vencendo um dia de cada vez, uma live por vez, para que não seja penoso, porque o trabalho de Deus não é penoso. O trabalho de Deus, como a gente viu, né, é algo tranquilo, é algo que traz paz, é algo que traz edificação, né? Então esse é o propósito dessa live. Eu gosto muito e sempre estou falando daquela frase que diz, e eu confio muito nisso, né? E é isso que tem até me motivado também, é entender o que é a palavra de Deus e entender que o trabalhar é do Espírito, né? Que diz assim, o êxito a testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar a Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Então os resultados são com Deus, e eu quero aqui fazer cada vez o melhor para Ele, amém? Para que nós possamos ter clareza, para que a gente possa ter profundidade na Escritura mesmo, amém? Então, gerando entendimento, gerando graça para o seu coração, para o meu coração, para que nós possamos crescer juntos nesse tempo. Glória a Deus. Eu queria finalizar, deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta. Ninguém mandou pergunta. Então, qualquer coisa estou à disposição, gente. Pode pedir de oração, amém? A gente vai orar junto. E vamos orar agora. Eu queria colocar diante do altar do Senhor existem pessoas enfermas. Então, se você tem um motivo de oração e quiser compartilhar, se você quiser compartilhar só comigo, você pode colocar nessa interrogação aqui. Se você quiser compartilhar, chegou não, Anderson, seja bem-vindo. A gente vai orar agora. Se você quiser compartilhar um pedido de oração publicamente também, pode compartilhar, nós vamos orar. Eu quero que você se junte a mim na intercessão. Nós vamos orar pelo Diácono Oliveira, certo? Ele é um pai de família que está hospitalizado,
né, com crise respiratória. Nós queremos orar pela irmã Paola, certo? Que está passando por um processo de cura em nome de Jesus de um câncer de mama. Eu estou expondo aqui porque ela já expôs, né, publicamente, não é algo que é privado, é algo que é público. Então eu quero interceder por ela junto com vocês e orar pelo nosso coração, pela nossa mente, nesse tempo de quarentena, gente, né? Claro que tem pessoas que estão saindo, tem pessoas que estão trabalhando, né? Mas tem pessoas que estão dentro de casa, somente dentro de casa, né? E isso vai contra a rotina, isso mexe com o psicológico, isso mexe com as emoções, isso é uma nova, como é que se diz? Rotina, né? Que a gente não estava acostumado. Então, a gente precisa orar para que Deus possa nos dar entendimento. Entendimento. Amém? Porque Ele nos dá entendimento. Muito profundo os últimos versículos de 1 João capítulo 5. Porque Ele nos dá entendimento. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero, em nome de Jesus, te pedir, Senhor, por esse tempo, te pedir direção, te pedir graça, discernimento, que o teu nome seja engrandecido e seja glorificado por meio das nossas vidas. Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Tu és o nosso Pai, tu és o nosso Abba, Pai, nosso Paizinho. Pai amado e Pai querido, entra com providência nas nossas vidas. Entra com providência nas nossas mentes, no nosso coração. Nós queremos te pedir, Senhor, teu direcionamento, o teu olhar, a tua fala sobre as nossas vidas, o teu entendimento sobre as nossas vidas, para que nós possamos passar tranquilos e confiantes nessa crise que o mundo está vivenciando. Oro, Senhor, a Deus, pela vida dos enfermos, pela vida de todos aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão enfermos na alma, no corpo, no espírito. Entrego diante de Ti os pedidos de oração. Entrego diante de Ti, Senhor, as nossas causas. Vem trazer paz, trazer direcionamento, trazer vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus, que Deus possa nos abençoar, né? Enquanto os homens estão pirando, a natureza está respirando. Então que nós possamos aprender também com aquilo que de Deus é manifesto, também é manifesto por meio da natureza. E eu tenho refletido bastante sobre isso, porque é tempo de nós respirarmos, nós nos tranquilizarmos também e estarmos estáveis o máximo possível nesse tempo de crise. Amém? Deus abençoe. Deus nos guarde. E eu quero mais uma vez agradecer a você que esteve aqui comigo. Se Deus quiser e permitir, semana que vem nós estamos juntos na live da palavra. Vamos orar sobre isso. E que Deus nos abençoe. Um abração. E foi muito bom estar com vocês. Muito bom mesmo. Tchau.